Olá, acadêmicos e acadêmicas dos cursos de Administração e Processos Gerenciais. Espero que estejam todos muito bem. Novamente aqui, professor Rodrigo Monteiro, para a nossa última aula, uma aula de encerramento do nosso projeto de ensino Estatística, Gestão e Tomada de Decisão. Projeto este que teve por objetivo ensinar a vocês, e espero que esse propósito tenha sido cumprido, de entender como que a estatística ela é uma ferramenta muito útil e será uma ferramenta muito útil na sua vida profissional, uma vez que será ela a responsável por transformar dados em informação. E é a informação o insumo principal no processo de tomada de decisão. Quais foram os pontos ou os aspectos que nós estudamos ao longo do projeto? Vocês lembram que na nossa primeira aula, aula de abertura, mostrando para vocês esse organograma, mostrando quais eram os 5 tópicos que iremos aprender nas nossas 4 aulas de conteúdo? Iniciamos sobre a estatística. Qual que é a função da estatística para você e como que ela pode ser útil para você enquanto gestor e enquanto administrador. Depois, vimos em quais áreas você iria aplicar este conhecimento estatístico na sua vida profissional. Lembrando que o nosso foco aqui é a sua função, ou são as suas funções decisórias lá na frente, ou quem sabe atualmente, como empresário, ou como administrador, ou como gestor em uma empresa. Por fim, vimos sobre como construir tabelas, como construir gráficos e o processo de tomada de decisão. Todos esses pontos juntos formaram um bloco de conhecimento no qual o aspecto principal foi a tomada de decisão. Que você entenda que enquanto profissional você tomará decisões proporcionalmente grandes ou proporcionalmente pequenas em sua participação na empresa. E tais decisões influenciarão diretamente o resultado, os ganhos desta empresa. E não somente isso, tais decisões, quando bem tomadas, te farão um profissional de excelência, um profissional acima da média do mercado, um profissional que de fato sabe mostrar suas aptidões conhecidas do campo teórico na sua formação, mas também no campo prático. Porque decisões tomadas de forma correta, ou em sua grande maioria de forma correta, te farão um profissional de destaque. Agora, se você errar consecutivamente diversas vezes, isso vai minorar, vai diminuir a sua capacidade de ascensão frente ao mercado cada vez mais competitivo. Por isso que o nosso projeto veio com este pensamento, ser capaz de ajudar você, enquanto administrador ou gestor na sua vida futura, a aplicar de forma simples, clara e objetiva os conhecimentos da estatística, especificamente da estatística descritiva, para que você tome boas decisões. Em termos de compreensão do todo, eu acho essa frase muito bacana, que diz que alguns usam a estatística como os bêbados usam postes, mais para o apoio do que para a iluminação. Em que aspecto isso é verdadeiro? Muitas pessoas tomam decisões baseadas na estatística, se apoiam nela. Perfeito. É justamente isso que queremos, que você tome decisões baseadas em informações que reflitam de fato a realidade. No entanto, a estatística não é apenas para te apoiar, no sentido de ter um fundamento decisório, mas sim para iluminar, para clarear esse processo, essa caminhada sua enquanto profissional na questão da tomada de decisão. Por que essa ideia, essa alegoria de clarear o caminho, de iluminar? Porque vivemos em um mundo de incerteza, em um mundo de risco. Nunca você vai conseguir tomar uma decisão sem ou com total certeza, ou sem nenhum tipo de risco associado. Imagine quantas boas decisões foram perdidas em função de uma pandemia que ninguém estava esperando. Então, a estatística serve sim para te apoiar, mas também ela vai ser o meio, ou o processo, ou a ferramenta para iluminar o caminho que você vai seguir em termos de decisão. Lembrando, toda decisão impactará positivamente
ou negativamente a sua posição enquanto profissional, o seu status enquanto profissional e, consequentemente, resultados da empresa, para que tais decisões irão ou reduzi-las, ou gerar prejuízos, ou aumentá-las e gerarem ganhos. Então, resumindo tudo que nós vimos, pensando por sessões, o que é a estatística? Vimos que a estatística, em essência, é empregada para análise e estudo de dados. Claro que não é apenas isso, mas a partir disso a estatística consegue se desmembrar em diversas áreas. A descritiva, com suas diversas sub-áreas, a probabilística, com suas diversas sub-áreas, e a inferencial, sobre as suas diversas áreas. Vimos também sobre a questão do método estatístico, ou seja, aquele ciclo com 6 etapas que partir de um problema até uma análise final. Este ciclo metodológico da estatística, nós vimos que é muito semelhante ao processo metodológico da questão da tomada de decisão, com apenas um item a mais, que foi o monitoramento. Então, entendendo estatística, sabemos que eu vou obter dados e transformar esses dados em informação apenas quando, e posso até dizer de forma um pouco mais categórica, unicamente quando dominarmos o básico da estatística. E é isso que nós esperamos que o nosso projeto tenha lhe fornecido, um conhecimento prático para você aplicar tudo que você aprendeu sobre estatística na sua graduação em um projeto ou em algum tipo de decisão que de fato será útil para a empresa ou para você enquanto profissional. Ok? Vimos também que as áreas de atuação do profissional aplicando a estatística são diversas. Lembram daquelas nuvens de palavras? Venda, estoque, planejamento, metas, mercado, marketing, controle de produção, etc. Então, a aplicação da estatística vai ser sempre presente quando você futuramente estiver trabalhando e o seu líder, o seu chefe de setor, lhe diz o seguinte: eu quero o relatório dos últimos 3 meses de tal departamento. Eu quero saber qual que é a atual condição financeira da empresa. Eu quero projetar os meus lucros para daqui 1 ano, 2 anos. Eu quero conhecer uma cidade, uma região, para verificar se essa região é capaz de comportar a nossa empresa. Aí você vai pesquisar o PIB, você vai pesquisar se tem mão de obra, você vai pesquisar a proximidade de aquisição de insumo, você vai pesquisar a distância da matriz. E tudo isso você vai fazer mediante a estatística. Você quer analisar o comportamento de vendas dos seus representantes, vai ser mediante estatística, tabelas e gráficos. Você quer ver o desempenho de um período de tempo, lembrando lá da aula de gráficos, um gráfico de linha que mostra uma ascensão ou uma queda, ou um comportamento de altas e baixas, você vai aplicar a estatística. Então, a estatística vai ser aplicada na sua vida profissional em diversos setores, em diversas áreas, e não se engane, Quanto melhor ou quanto mais acurado for o seu conhecimento sobre estatística, melhor para você. Porque você vai ter ou vai lidar com softwares que vão criar tabelas, vão criar gráficos. Essa parte é fácil. A questão é como construir boas tabelas ou bons gráficos e como fazer com que esse gráfico atenda a uma demanda específica que eu, enquanto profissional, eu, enquanto gestor, tenho que resolver. Visto isso, vamos para a questão da construção de tabelas, ou como construir tabelas. Primeiro ponto, conhecer os dados. Conhecendo os dados, nós podemos definir onde estamos partindo, mediante problema, e para onde iremos. E são através dos dados, se lembram? Categóricos, qualitativos ou quantitativos, também chamados de numéricos. A partir dos dados eu vou conseguir construir a minha tabela, o meu gráfico, a minha informação. Vimos também sobre os tipos de tabela de frequência simples, tabela de frequência com classes, que você vai aprender a criar lá na sua disciplina, no seu curso. Aqui foi uma aplicação prática de como você pode fazer uma boa tabela, como fazer uma tabela explicativa, elucidativa. Vimos também os elementos essenciais de uma tabela, lembram? Corpo, célula, título, gravata, fonte, cabeçalho, os elementos principais e as dicas, de uma forma geral, do que uma tabela tem que ter. Não só em termos de composição obrigatória,
mas também dicas para que essa tabela seja simples. Lembrando, você enquanto profissional, gestor, que tem poder decisório, você vai criar algo, você vai pegar algo complexo e vai fazer com que esse algo seja simples. Visto a tabela, analisamos a questão dos gráficos, como construir gráficos. E quais foram os pontos? Da mesma forma, tínhamos que conhecer os dados, porque os dados vão definir os tipos de gráficos que vamos construir. Vimos gráficos de colunas, gráficos de barra, gráfico de linha, gráfico de pizza ou gráfico de setores, como cada um tem que ser construído, quais são os aspectos elementares, básicos de cada um dos tipos de gráficos. Vimos também que, de acordo com o dado, eu vou ter um tipo de gráfico, as aplicações desses dados na construção dos gráficos. Por exemplo, quando trabalhamos em séries temporais, como quando vimos o PIB per capita das mesorregiões paranaenses, vimos um gráfico de linha. Quando vimos a composição etária da população paranaense, tínhamos um gráfico de pizza. Quando vimos a composição do PIB per capita das micro-regiões do Paraná para um ano, usamos o histograma. Vimos, então, que os dados condicionam o tipo de gráfico. E cada gráfico vai ter um objetivo muito específico, apresentação, exploração. E a partir disso, eu vou conseguir atender o quê? A demanda solicitada por mim, ou pela empresa, ou a demanda que eu tenho que responder. E o que define essa demanda? O problema. E vou enfatizar esse ponto. Você vai colher informações, que são chamados dados, a partir do problema. E enfatizando também, lembrem-se, a qualidade dos dados vai definir a qualidade da informação gerada. Não importa uma ótima estatística se forem dados distorcidos. Lembrando da nossa primeira aula, quando tínhamos dados mais estatística igual a informação. Informação mais bom profissional igual a boa decisão ou bons resultados. Mais estatística com mal profissional, péssimos resultados. Então, lembrem-se disso. Os dados vão condicionar tudo o que vem após. Se você tem um problema bem definido, bem planejado, mas os dados não forem coerentes ou corretos com a realidade, ou não conversarem com a realidade, toda a construção será equivocada. Todos os gráficos e todas as tabelas serão equivocadas. Então, tenham muito cuidado nesse processo de obtenção de dados para que os gráficos e também as tabelas sejam capazes de dizer de fato o que está acontecendo e qual é a realidade para que os responsáveis, os decisores, possam tomar as melhores decisões. E por fim, a cereja do bolo do nosso projeto, que foi a tomada de decisão. Aqui falamos um pouco sobre os modelos de tomada de decisão, racionalidade, intuitivo e a racionalidade limitada. Ou seja, nós somos seres humanos, somos racionais, diferente dos outros animais da natureza, só que essa racionalidade não é perfeita, ela se equivoca, ela erra. Temos o modelo de intuição, que são pessoas que têm feeling para tomar decisões, só que não é um bom fundamento decisório. E hoje temos o modelo de racionalidade imperfeita, que entendendo a nossa limitação enquanto ser humano de tomar decisões, dada a nossa razão que não é perfeita, temos que tomar decisões baseadas o máximo possível na realidade dos fatos, através dos dados transformados em informações mediante a estatística. E por que a importância disso? Porque vimos que existem falhas na tomada de decisão. Viés de efeito ancoragem, viés de conformação, viés de exposição contínua. Então a estatística é o fundamento para que você consiga se desprender o máximo possível, ainda que não 100%, desse tipo de viés que vai influenciar a sua decisão, para que esta decisão seja de fato a melhor possível entre todas as possíveis decisões a serem tomadas. E por fim, o papel da estatística na tomada de decisão. Ou seja, começamos um ciclo trabalhando como a estatística está presente na administração e fechamos esse ciclo trabalhando como de fato, mediante a estatística, podemos tomar decisão e como que a metodologia estatística é muito similar à metodologia do processo decisório. Eu parto de um problema, defino resumidamente, pensando em todo aquele ciclo, os meus dados e tomo
decisões e, por fim, monitoro. Então, este foi o nosso projeto de ensino, Estatística, Gestão e Tomada de Decisão. Espero que todos tenham gostado e esperamos que seja útil para que você seja um profissional de excelência no futuro. Desejo a você uma vida de excelência e que você seja um profissional de excelência e que saiba tomar sempre as melhores decisões. Um forte abraço.